Testamento, na vida de alguns personagens, e eu quero convidar você a abrir comigo lá em Gênesis, capítulo 37, no verso de número 3. Gênesis 37, verso de número 3. No início da sua Bíblia, Gênesis capítulo 37, verso de número 3. Se encontrou aí, diga amém. Amém. 3 e 4 apenas que a gente vai ler agora. Diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Vamos orar? Nós oramos a Ti, pedindo que a Tua palavra nos ilumine, pedindo ao Pai que o Senhor possa falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas como o Senhor tem feito, através da vida de grandes homens, ó Pai, de grandes personagens que mudaram o curso das suas histórias por conta da Tua intervenção, ó Pai. Te pedimos que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, que a Tua palavra seja exposta, o nosso coração também seja exposto diante da Tua palavra, Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, que o nosso pensamento esteja voltado para o Senhor nesse momento. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Queridos irmãos, semana passada a gente falou sobre Isaac, o filho de Abraão. Se você não acompanhou, você pode acompanhar na página da nossa igreja, no Facebook, lá estão as mensagens. Vimos esse exemplo de obediência, esse exemplo de confiança no seu pai. Isaac, mesmo sem entender o que seu pai estava fazendo, ele confiou no seu pai porque ele sabia quem seu pai era. Então a gente analisou também algumas situações da nossa própria vida em que talvez a gente não compreenda o que Deus está fazendo e a gente precisa então confiar em quem Deus é. Então Isaac teve um filho chamado Jacó e, por sua vez, esse teve muitos filhos. Eu quero falar hoje de um em especial, que é a vida de José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, né? Não é qualquer família, né? Uma família super especial. Provavelmente você já conhece a história de José, já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre ele, mas nós estamos olhando para essa série como que a Bíblia inteira aponta para Cristo, que a Bíblia não é uma história de outras histórias, né? Um livro com várias histórias desconectadas uma da outra, onde o Antigo Testamento fala de uma coisa, o Novo Testamento fala de outra, e o Apocalipse fala de outra. Não, a história é uma história inteira. A Bíblia é uma história inteira, perdão. E essa história inteira aponta para Cristo. Interessante olharmos para a vida de José e para a sua história. Uma história sem dúvida marcada por muita superação, uma história que é fantástica, marcada por momentos de muita luta, de muito sofrimento, mas também de vitórias, de perdão, também de reconciliação. Provavelmente você sabe do que eu estou falando, desse filho de Jacó, que o texto diz que ele era o preferido do seu pai. Como se não bastasse a preferência do seu pai, José também começa a ter alguns sonhos, vários sonhos. E na verdade, Josué percebeu que esses sonhos eram revelações de Deus para a sua vida. Mas José, achando que não haveria problema com seus irmãos, conta alguns dos seus sonhos para os seus irmãos. E num desses sonhos, mais crítico entre eles, o Senhor fala para José que ele governaria sobre os seus irmãos, ele governaria sobre a sua casa. Ele conta para os seus irmãos esse sonho, e José, que já era alvo de boa parte da ira dos seus irmãos, eles agora planejam a sua morte, planejam tirá-lo da família. Ao invés de primeiro planejam a sua morte, né? Depois, ao invés de matá-lo, vendem como escravo para o Egito, pegam a sua túnica, a túnica que o pai tinha feito para ele, que a gente leu aqui do texto, pegaram o sangue de um animal, sujaram essa túnica, levaram para o pai, e disse que o seu filho, o seu querido filho, o seu preferido filho morreu depois de um ataque, depois de um animal selvagem. Estou cortando, né? Porque a história é muito grande. No Egito, então, vendido como escravo, José vai trabalhar
na casa de Potifar, você sabe muito bem disso. Não era simplesmente um político, era um general de guerra, que por causa da presença de Deus na vida de José, a casa desse general agora é abençoada. A casa de Potifar passa a ser próspera por causa da vida de José. Mas não bastante isso, lá na casa de Potifar, você conhece muito bem a história, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, tenta agarrá-lo. A Bíblia diz que José a rejeita e ela, indignada, grita, dá um falso testemunho dizendo que ao invés dela, ele a havia assediado. Potifar, diante disso tudo, manda José para onde? Você sabe muito bem, para a prisão, para o calabouço. Mas é interessante observar que a gente já passou anos de história da vida de José, né? Em poucos minutos. Interessante observar que em todo momento da vida de José, José nem perdia a esperança e nem perdia a confiança em Deus. Essa é uma das grandes lições, primeiras lições que eu e você precisamos tirar, que a vida de José não era carregada pelas circunstâncias. A vida de José era carregada porque ele sabia quem o seu Deus era. Ele não era levado se as coisas iam bem ou se as coisas iam mal. Esse é um grande problema da fé cristã nos dias de hoje. As pessoas olham as circunstâncias e se elas são boas, Deus está agindo. Se elas não são boas, Deus está fora, Deus nos abandonou, Deus não olha mais para a gente. O problema de viver assim é que a nossa fé vai ser sempre instável. A nossa fé vai ser sempre baseada naquilo que está acontecendo. E saiba você, se você é um cristão, a sua fé está construída sobre a segurança de Deus, sobre quem Deus é. Em todo momento da sua vida, José sabia que Deus estava com ele. E mais uma vez, depois de ser vendido pelos seus irmãos, depois de ser retirado da sua família, mais uma vez, José é injustiçado, colocado numa prisão, sendo que, mais uma vez, José atravessa outras experiências com Deus. Outra lição que a gente pode tirar daqui é que a questão nunca vai ser o local. A questão nunca vai ser o que as pessoas estão fazendo contra você. A questão nunca vai ser o que está acontecendo à nossa volta. A gente precisa olhar para essas histórias e tirar lições para as nossas vidas. A questão principal da nossa vida nunca será a presença dos problemas. A questão principal da nossa vida sempre é a ausência de Deus. José estava em péssimas situações, em péssimas condições. À sua volta tudo era terrível. Não havia motivo nenhum para se manter confiante. Mas Deus estava com ele. E aprenda uma outra coisa, talvez a terceira coisa, eu não lembro mais. Talvez seja o terceiro ponto que eu quero que você olhe para a vida de José e aprenda. De que muitas vezes a gente permite que a nossa ansiedade destrua o que Deus quer fazer na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque se você olha para a vida de José, você vai perceber que lá atrás Deus deu a José vários sonhos e várias revelações do que aconteceria na sua vida. Mas essas coisas não foram automáticas. Se José fosse ansioso, ele tentaria ajudar as condições para que aquele sonho acontecesse. E por que eu falo que a nossa ansiedade pode destruir o que Deus quer fazer na nossa vida? Porque, lembre-se disso, essa é uma regra que dificilmente dá errado. Porque a gente não pode cravar também, porque Deus faz o que quer. Mas geralmente, antes de Deus fazer alguma coisa através da sua vida, Deus fará algo na sua vida. Antes de Deus fazer algo através de você, Ele primeiramente fará algo em você. Antes de você então completar a obra de Deus, o Deus da obra
para algo em você. José poderia ser muito ansioso. José poderia ter 1000 motivos para tentar colocar esse sonho em prática. 1000 razões. Mas esse era o tempo que Deus estava fazendo algo em José, antes de fazer algo através de José. Portanto, não permita que a sua ansiedade destrua o que Deus quer fazer na sua vida. Não permita que a sua ansiedade jogue para frente os planos que Deus quer executar na sua vida. Esse é o ponto-chave de quem planeja andar com Deus. Deus não está simplesmente interessado em fazer algo através de você. Deus quer fazer algo em você. Há muitas coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, mas a gente precisa passar por alguns testes, por algumas provas, por algumas fornalhas que vão forjar o caráter que Deus deseja na nossa vida. Por que você pode e precisa ser paciente nesses momentos? Porque você precisa confiar em quem Deus é, por mais que você não entenda o que Deus esteja fazendo. José então continuou sonhando, não parou de fazer, não parou de executar, não parou de colocar em prática o dom que Deus havia lhe dado de interpretar sonhos. E ele lá na prisão, por isso que a questão não é o local, a questão não é a falta de recursos, a questão não é a falta de tempo, a questão é se eu e você vamos ou não priorizar o que Deus colocou na nossa vida. A gente pode usar diversas desculpas, e a gente tem muitas desculpas na era atual. Então a gente tem boas desculpas para não servir a Cristo, a gente tem boas desculpas para desobedecer a Deus, a gente tem razões para não cumprir com o que Deus colocou na nossa vida, mas essas são apenas desculpas que eu e você damos, porque a questão nunca é o local, nunca é a falta de recursos, nunca é a falta de possibilidades. Se a gente quer, a gente fará. José continua, estava na prisão. Ele podia dizer que agora chega, eu não aguento mais. Eu tento fazer todas as coisas que o Senhor me manda e olha onde eu estou. Mas ele lá continua interpretando sonhos na prisão. Por mais que não parecesse naquela hora, como que esse momento de sofrimento foi importante na sua vida. Então conta a palavra de Deus ainda, que o faraó passa a ter sonhos, e esses sonhos não o deixam em paz, não o deixam dormir. Chamou os curandeiros, os mágicos, contavam os sonhos e ninguém entendia, ninguém conseguia interpretar, até que então alguém lembra de alguém. Olha, eu conheço uma pessoa que pode interpretar esses sonhos. Alguém lembra de José? José é convidado, vem à presença do faraó. O faraó conta ele os sonhos, e José, de imediato, como se tivesse estudado uma prova de uma pergunta e ele soubesse a resposta imediatamente. Então ele diz o que aquele sonho significa, onde apareceram vacas magras, vacas gordas, 7 aqui, 7 ali. José diz: olha, haverão 7 anos de fartura no Egito, e depois disso virão 7 anos de escassez. E José, inteligente, bem dotado de conhecimento, o que ele faz? Ele olha: faraó, eu aconselho você, preste atenção nisso, a armazenar mantimento para o povo, que as pessoas não vão ficar com fome. Então nesses 7 anos onde as vacas serão gordas, de repente daí que vem esse ditado, provavelmente, durante esses 7 anos de muita abundância, que a colheita será grande, a gente vai estocar alimento nos celeiros, e durante os 7 anos de escassez nós vamos ter alimento para toda a população, inclusive poder vender. A partir daí, capítulo 41 em diante de Gênesis, acompanhe comigo a história. Depois dessa belíssima interpretação, depois dessa belíssima tática de administração de José, José então é colocado no posto mais alto do governo
somente quem estava acima dele era o faraó. Ele recebe até um novo nome. Se você está pensando no nome dos seus filhos, significa Zafenat Paneia, o nome que José adotou, né? Que ele recebeu, um nome egípcio. Virou governador do Egito, se casa com uma egípcia e passa a governar toda aquela nação. Então o sonho que Deus deu a José lá atrás passa a se cumprir. Ele estava submisso apenas a faraó, mas todo o governo estava sob a sua responsabilidade. Você sabe da história. E em tudo isso eu consigo apontar, e eu quero apontar para você hoje 4 estágios na vida de José que acontece na vida de qualquer um de nós. E a diferença nas nossas vidas está exatamente em saber atravessar esses 4 estágios. O primeiro estágio que a gente identifica na vida de José, e que é difícil, é o estágio do sofrimento. José sofre ao ser vendido pelos seus irmãos, sofre por ser separado da sua família, e a gente olha para o autor do livro de Gênesis enfatizando sempre mais Deus era com Josué. Se você olha para a vida de várias pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, você vai ver que foi assim. Passaram pelo estágio do sofrimento. Como eu e você vamos atravessar esse caminho? Na vida de quem anda com Deus, o período do sofrimento, ao contrário do que se pode pensar, que é um caminho de solidão, ao contrário do que se pode pensar que é o pior momento das nossas vidas, esse é o momento que nós mais podemos ver que Deus está do nosso lado. Mas nós vamos ter que passar por eles. E muitas vezes, irmãos, certamente, se a gente parasse para perguntar, muitos aqui teriam testemunhos sobre situações que passaram e como essas situações foram necessárias para o dia de hoje, para fazer o que elas estão fazendo hoje, para viver o que elas estão vivendo hoje. E por muitas vezes, irmãos, o sofrimento é essa escola necessária de Deus para nos preparar para algo maior que Deus para a nossa vida. Eu não quero que você se atenha a esse algo maior como simplesmente coisas grandes ou coisas sublimes ou poderosas, porque eu quero que você olhe o seguinte, que o próximo propósito de Deus é sempre maior do que esse que a gente está vivendo hoje. Então muitas vezes o sofrimento está nos preparando através de Deus para algo maior, porque às vezes o momento atual da nossa vida, o local atual que nós estamos, talvez não é o local onde nós gostaríamos de estar. Ou talvez esse local atual que nós estamos atravessando não nos parece favorável. Não nos parece um local que Deus disse que faria algo na nossa vida. Não nos parece um local que Deus disse que Ele realizaria a sua obra através de nós. Mas pense, provavelmente o local atual pode ser um local em que Deus está fazendo algo em você. Olha para a vida de José. Ser escravo no Egito não fazia parte dos seus planos. Isso não estava no sonho que Deus lhe deu. A propósito, na minha e na sua cabeça, se a gente não conhece o final da história, ser escravo no Egito não faz sentido nenhum. Mas eu e você servimos ao Deus que conhece o final da história. E o Egito, na vida de José, era o livramento que Deus estava providenciando a ele nos anos de escassez. O Egito era o livramento que Deus estava providenciando para ele, porque na sua casa ele corria risco de morte. Muitas vezes a gente não consegue discernir o momento atual da nossa vida
que muitas vezes passa por alguns caminhos de sofrimento, a gente não consegue discernir que sentido faz passar por isso. Lembre-se. Porque podemos confiar no que Deus está fazendo? Porque podemos confiar em quem Deus é? Porque Deus sabe o fim de todas as coisas. E provavelmente, muito possivelmente, o local que você está hoje está dando grandes livramentos à sua vida. A gente pode pensar que, ou então a gente pode discernir que a gente pode decidir melhor do que Deus, sabendo o que é melhor aqui ou o que é melhor amanhã. Mas o grande problema é que eu e você fazemos as nossas escolhas baseadas nas circunstâncias. As nossas escolhas são baseadas nos dados que nós temos hoje. As nossas escolhas são baseadas naquilo que nós estamos vendo hoje. Se alguém apresentar para você um plano de ação, um plano de investimento, um plano de atuação em qualquer coisa na sua vida, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é pegar o histórico. É olhar para trás, ver como as coisas aconteceram. Olha, esse plano sempre foi desse jeito, as coisas sempre deram certo fazendo assim. E é possível que ela se mantenha desse jeito. É possível que essa situação não fuja desse patamar. Portanto, eu e você servimos a um Deus que não depende de nenhuma circunstância para agir. Nós servimos a um Deus que não está preso aos dados do passado. No entanto, a Bíblia nos informa que Ele faz coisas novas. Portanto, nós precisamos confiar no que Deus está fazendo hoje. Nós não decidiríamos melhor. As nossas escolhas seriam baseadas no passado ou então nas circunstâncias. E a gente esquece que a gente serve a um Deus que atua independente de qualquer circunstância. Primeiro estágio de José, estágio de sofrimento. E nesse contexto também, a gente vê o segundo estágio da vida de José, que é o estágio da tentação. As nossas maiores tentações virão nos momentos de maior sofrimento da nossa vida. As nossas maiores tentações virão nos momentos de maiores faltas da nossa vida. Dificilmente seremos tentados na abundância. As tentações na abundância são outras. A tentação de não seguir o que Deus falou para nós é muito maior na escassez. Veja, José estava sozinho. José não estava casado. Provavelmente, a mulher de Potifar, se não era dotada de beleza, era dotada de dinheiro, né? A gente sabe que beleza e dinheiro é quase a mesma coisa na vida do ser humano. Às vezes não é nem a nossa aparência, né? A gente não tem dinheiro mesmo, né? Porque no meu rosto, eu não consertaria nada. De repente, a bochecha, o nariz, gosto, acho que fininho assim, eu gosto de nariz fininho assim. E vem lá a mulher de Potifar. José rejeitou a tentação da mulher de Potifar. E veja, não era porque José não gostasse, ou porque ele não precisasse, ou porque ele não tinha nenhuma necessidade, evidentemente tinha. José disse não para a tentação, não que isso não o tentasse. José disse não para a tentação simplesmente porque ele disse não para o pecado. Essa é a grande questão, irmãos. A gente dá justificativas para quando a gente cede à tentação. Ah, porque eu fui fraco. Ah, porque eu errei. Ah, porque não deu. Ah, porque foi assim. Ah, porque foram essas condições. Não, a gente disse sim porque a gente disse sim para o pecado também. Todas as vezes que dissermos não para o pecado, venceremos as tentações. É evidente que essa não é uma regra simples. É evidente que essa não é uma coisa automática. Isso envolve a nossa vida com Deus, isso envolve as nossas disciplinas espirituais, isso envolve o quanto nós estamos comprometidos com Deus. Mas é assim que as tentações funcionam. Nos apresentam algo prazeroso, que então a gente gosta, que então a gente é seduzido,
vai vencer se disser não para o pecado. Porque muitas vezes dizer não só para a tentação é muito mais difícil. Mas se soubermos que essa tentação é um pecado, seria de repente mais simples. A minha capacidade de dizer não para o pecado vai revelar o grau de relacionamento e de intimidade que eu tenho com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo de vencer as tentações. A questão muitas vezes não é nem se essa ou aquela tentação são muito potentes, são muito fortes, mas sim quanto nós estamos distantes de Deus. Todos nós temos pecados, pecamos no nosso coração, mas eu e você precisamos lutar para vencer as tentações. Precisamos aprender a dizer não para aquilo que nos seduz, dizer não para coisas que até eu e você gostamos, mas que você sabemos que isso agrada a Deus. É isso que significa vencer a tentação. A gente não consegue ficar sem pecar, mas eu e você precisamos aprender a dizer não à tentação e limitar os nossos pecados. Limitar o aceite das tentações que vêm sobre a nossa vida. E lutar para aumentar a nossa intimidade com Deus, não baseada exatamente no nosso esforço ou na nossa performance espiritual, mas sim através do Espírito Santo das nossas vidas, trabalhando no nosso coração. O que eu estou dizendo é que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais seremos capazes de vencer a tentação. A regra é muito simples. Se você não estiver servindo a Deus, você servirá a si mesmo. Você servirá ao pecado. E a tentação é resumida pela tentativa de desviar o nosso serviço de Deus para nós mesmos. Não é isso? Quando cedemos à tentação, servimos aos nossos próprios prazeres, ao invés então de glorificar a Deus. A gente precisa ficar atento porque a tentação pode vir de várias formas e muitas vezes de forma sutil. Nós precisamos compreender que a vida cristã não é um parque de diversões. E nesse parque de diversões da vida cristã, a gente escolhe a montanha russa, o carrossel. Então a vida cristã para nós é isso, simplesmente altos e baixos. A vida cristã não é isso. A vida cristã é um campo de guerra. A guerra é constante, diária, minuto a minuto do seu dia, estando você na igreja ou não. Nós precisamos estar prontos para discernir, no meio dos sofrimentos, no meio das dificuldades, se aquilo vem de Deus ou não. É a nossa capacidade de dizer não. Depois do sofrimento e da tentação, a gente vê um terceiro estágio da vida de José, que é o estágio da prosperidade. Veja, José resistiu à tentação de servir a si mesmo, de cumprir os seus planos ao invés dos planos de Deus, foi fiel a Deus. E mesmo em meio à prisão, Deus o usou. Ele então ascendeu de presidiário a governador do Egito, quase que uma espécie, uma figura de primeiro-ministro. Aos 30 anos, ele passa a ocupar o cargo mais alto depois do faraó. Ele não serviu ao Egito. Ele continuava servindo a Deus mesmo no Egito. José se casa com uma egípcia, recebeu um nome egípcio, teve filhos egípcios. José, então, depois de tudo isso, recebe riquezas, é honrado diante de todos. Deus revelou que, através dele, que o Egito teria 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de crise.
E a Bíblia vai dizer que José governou tão bem durante o período de fartura, que no tempo de escassez nada faltou para o povo. Não se engane, se a gente acha que o momento de tentação é um momento muito difícil de honrar a Deus, o momento da prosperidade também é muito complicado. Parece para nós que no tempo de escassez a gente precisa muito de Deus, e no tempo de prosperidade não é que a gente não precisa de Deus, mas a gente não precisa tanto como precisava antes. A gente não precisa servir a Deus tanto quanto a gente servia antes. A minha vida agora está equilibrada, as coisas estão tudo funcionando, eu estou conseguindo pagar o que devo, eu estou conseguindo comprar o que preciso, eu estou conseguindo fazer aquilo que desejo. Então, talvez esse relacionamento mais efusivo com Deus seja para aqueles que estão começando, para aqueles que têm mais problemas, para aqueles que têm mais dificuldades. Muita gente esquece que o canal da nossa prosperidade não é o que está acontecendo, é o que Deus está fazendo. Da mesma maneira que você nunca olha para o alto enquanto toma banho, você nunca limpa o seu chuveiro, nunca precisou. A gente só aprende a olhar para cima muitas vezes quando a água para de cair. E muitos estágios passam a se repetir na nossa vida, não porque Deus não pode mais fazer o que Ele fazia antes, mas porque certamente Deus precisa fazer mais coisas em você do que simplesmente coisas para você. Não se engane que quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando nem um pouco de vida financeira, de equilíbrio financeiro. É evidente, essas coisas fazem parte de uma vida próspera, mas elas não baseiam, elas não são elas que catalisam para nós se uma vida é próspera ou não. A carta de João vai dizer que João fala com os cristãos: olha, que a vida de vocês seja próspera como a alma de vocês também é. A prosperidade está ligada a saber, mesmo diante da escassez ou da abundância de recursos, a prosperidade está ligada a saber que Deus está cuidando de você, que Deus está guiando a sua vida, que Deus está dirigindo os seus passos. De nada vai adiantar a abundância sem a bênção de Deus, e é essa a nossa tentação muitas vezes no tempo de prosperidade. Quarto estágio da vida de José, que chegou na sua vida, o estágio da reconciliação. E do tempo de prosperidade para reconciliação, há um salto muito grande, porque as pessoas que têm muitas vezes equilíbrio nas suas vidas, então abundância de recursos, e acreditam ser prósperas, são as mesmas pessoas que acreditam que não precisam de mais ninguém. Então a reconciliação não é um estágio necessário na sua vida. Eles acreditam que podem viver sem ninguém. Essa não é a realidade da vida de José. Após um período de fartura, após os 7 anos de abundância no governo do Egito, chega o período de crise. O tempo que Deus já havia revelado. E a história conta que nesse momento de crise, depois da prosperidade, mas veja, José está com sua vida totalmente estabilizada. Anos se passaram e ele não via mais a sua família. Você sabe muito bem da história? Os povoados vizinhos estavam indo para o Egito, era o único lugar que tinha guardado comida. Eles queriam se inscrever, eles queriam pegar alguma comida, eles queriam pagar pela comida. E José, nessa administração, num dos dias de distribuição, ele tem um encontro inesperado. Olha, irmãos, imagina José dizendo assim: agora não precisava mais disso. Eu não precisava reviver mais isso tudo. Você sabe muito bem que José tem um encontro com os irmãos que o venderam. E esses irmãos sequer o reconheceram. Suas roupas eram de
governador. Para aqueles irmãos, José já tinha morrido faz tempo. Ou era escravo preso em algum lugar. E veja, depois do período de fartura, o governo do Egito está bem porque guardou alimento para todos os 7 anos de escassez. Chega o período que Deus havia revelado, e a história conta que José tem esse encontro. Os irmãos de José vão lá, os mesmos que o tinham vendido. Eles ficam sabendo que há um novo governador no Egito. Eles ficam sabendo que o Egito guardou alimento. Eles ficam sabendo que esse governador armazenou mantimento suficiente, inclusive para vender para os outros povos. Seus irmãos vão até o Egito, têm um encontro com José. José fica atônito e reconhece seus irmãos, mas seus irmãos não conhecem. José não se revela, desafia aqueles homens de que cria uma história de que eles eram espiões, pergunta pelo pai deles. Então ele descobre que seu pai estava ainda vivo, que ele tinha um irmão que ele não conhecia, chamado Benjamim, um caçula. Ele usa essa suspeita para que seus irmãos trouxessem a família, trouxessem seu irmão. Essa era uma boa hora para José se vingar. Essa era uma boa hora para José devolver boa parte de tudo que aconteceu com ele. Tem muito a ver com o que seus irmãos fizeram. E é somente nessa hora que a gente demonstra se a gente perdoou ou não. É somente nessa hora que a gente demonstra se nós somos maduros o suficientes ou não. Muitas vezes, quando a gente fala de perdão, as pessoas querem falar de dor. Não pense você que José não estava dolorido nessa hora. Não pense você que José não estava com o coração sangrando nessa hora quando encontrou seus irmãos. Perdão não é a ausência de marcas. Certamente, se você teve uma infância agitada como a minha, nem tanto, um pouco, né? Falo sempre, só parece até que eu era tão bagunceiro assim. Você tem algumas marcas pelo seu corpo, sem dúvida. E se você tem uma boa memória como a minha, você lembra o que aconteceu naquele dia. A marca está lá. Pode não doer mais, mas lá está aquela marca. José tinha uma marca que seus irmãos fizeram na sua vida. Talvez ainda doía, mas José não cobrou essa dívida novamente. Porque no final ele ainda sabia que Deus usou os seus irmãos para ele chegar onde ele estava hoje. Portanto, quando a gente fala de perdão, você talvez está aqui com alguma necessidade, com alguma dificuldade de perdoar ou de pedir perdão, simplesmente faça. É por isso que o nome é perdão. Porque se não fosse nada sério, qualquer desculpa pelo WhatsApp serviria. Mas é por isso que é perdão. Não é simplesmente porque a pessoa não merece ou não merece. É porque a gente já foi muito mais perdoado. Como aquela história daquele empregado que teve a sua dívida perdoada, depois não perdoou alguém que o devia 1000 vezes menos. Por mais que ainda possa doer, nós precisamos perdoar. Ele vende o alimento, manda um dos seus empregados esconder o dinheiro de volta na bagagem deles. Ele vende, recebe o dinheiro dos seus irmãos, um funcionário vai lá, coloca o dinheiro de volta na bagagem, eles voltam com o alimento e com o dinheiro. Depois que eles retornam com Benjamim, seu irmão caçula, não ouvindo mais, José começa a tirar alguns paramentos da sua roupa, se revela. Seus irmãos ficam perplexos. Primeiro porque eles venderam um escravo, e esse cara agora era governador. Segundo porque José teria
todas as condições legais, não só sentimentais, mas também legais, para mandar executar todos eles. Seria justo José fazer isso? Provavelmente sim. Segundo as leis, segundo a cultura da época, sim. Mas José é um personagem tão digno de ser analisado como nós estamos fazendo aqui essa manhã, que ele não simplesmente não mata, não executa, ele não simplesmente perdoa. O que José podia perdoar? Já some da minha frente, nunca mais volte aqui, tem alimento para 1 ano, se vira os outros 6. Ele não somente perdoa, não somente devolve o dinheiro, como ele convida toda a sua família para um banquete, inclusive seu pai. José intercede a Faraó pela sua família. Conta a Bíblia que a família de José contava aproximadamente 66 pessoas, filhos, esposas, sobrinhos. Ele não simplesmente perdoa, como intercede a Faraó, dá à sua família uma nova terra, dá à sua família fartura, longe de todo o sofrimento que eles estavam passando em Canaã. O que a gente pode concluir com isso tudo? Às vezes, a gente projeta em nós, ou acredita, que a nossa tendência é sempre se colocar no lugar do mocinho da história. Então a gente projeta em nós a bondade de José, a bondade do que José fez. Então quando a gente lê essa história, a gente intensifica a necessidade de perdão. Mas a gente não pode esquecer que a gente falha demais diante do sofrimento, diante da tentação, diante da prosperidade e diante da necessidade de reconciliação. Quer que você vá lá em Gênesis 45, no verso 7, por favor? Gênesis capítulo 45, no verso 7. A resposta que José dá aos seus irmãos: foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Veja, olhando para trás, o que nós já analisamos, a promessa que Deus tinha na vida de Abraão e Isaac. Nesses 7 anos de escassez, se Deus não faz isso com José, a promessa de Deus não se cumpriria, essa família seria exterminada. Mas Deus faz isso para cumprir as suas promessas. Portanto, não se engane com o atual momento. O atual momento não representa o final da nossa história que está guardado em Deus. Apesar de toda a injustiça sofrida, apesar de todo o sofrimento, José sabia que Deus estava fazendo algo através dele. Mas antes disso, Deus precisou fazer algo nele. Que não foram exatamente os seus irmãos que o levaram para lá, mas foi o propósito de Deus que o levou para lá. E lá ele permaneceu. E lá ele permaneceu fiel. A gente pode perceber então que a história de José não apontava exatamente para ele. A gente conta a história de José e a gente precisa saber que o testemunho de José apontava para algo muito maior e não exatamente para ele. Deus estava cumprindo a sua promessa e a sua promessa chegaria até os dias atuais, passando também por Cristo Jesus. A gente não pode olhar para a história de José
e achar que é apenas uma história de superação, a qual eu e você temos que fazer igual, porque as mesmas coisas vão acontecer na nossa vida? Definitivamente não. A história de José apontava para algo muito maior, para a promessa de Deus, chegando até Cristo Jesus. Porque depois de vermos a história de José, a gente pode analisar que houve alguém que também era amado pelo seu pai, foi odiado pelos seus irmãos, os judeus, e também foi vendido, assim como José, vendido por apenas 30 moedas de prata. Nós podemos analisar e olhar para alguém que também foi tentado e venceu a tentação. De alguém que também foi preso, mas no meio de 2 criminosos, mesmo sendo inocente, acusado por um crime que não cometeu. De maneira impressionante, nós podemos analisar de alguém que também começou o seu ministério aos 30 anos, que após ser humilhado, foi levantado e exaltado, que no meio de grandes tribulações da nossa vida e de tempos de escassez, nós também o procuramos. Por isso nós podemos afirmar que há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do Pai, que estando à direita do Rei, perdoa aqueles que o traíram, perdoa aqueles que o venderam, usando agora o seu poder para salvá-los. Esse José melhor e verdadeiro é Jesus, que também se casa com uma noiva. E assim como a noiva de José não era hebreia, é a noiva de Cristo, que é a sua igreja. E essas pessoas que formam a sua igreja são pessoas de todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias. Que assim como José não seria injusto com seus irmãos caso os condenassem, a pergunta que nós lemos hoje no início do culto, Jesus também não seria injusto se deixasse o curso da nossa sentença de morte diante da nossa traição. Mas há um José melhor e verdadeiro, que também nos livra da condenação e nos abençoa numa nova terra, onde viveremos ao lado dele. Uma terra que não compramos, uma terra que não cultivamos, moraremos numa cidade que também nós não construímos. Porque há um José melhor e verdadeiro, Jesus. Ele também nos convida a permanecer nele, a confiar nele, a atravessar os momentos de maiores escassez da nossa vida, os tempos de maiores faltas da nossa vida. Eu e você seremos levados a confiar um pouco mais, através do Espírito Santo de Deus, porque há um José melhor e verdadeiro sobre as nossas vidas hoje. Amém? Vamos orar. Nós oramos a Ti, ó Pai, para que essas certezas do nosso coração em meio a esses estágios não sejam perdidas, a despeito do que anda acontecendo nas nossas vidas, ó Pai, a despeito das circunstâncias, nós consigamos compreender que há um propósito maior, real e verdadeiro sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós consigamos compreender, ó Deus, que há um José melhor e verdadeiro, que nos abençoa, que nos perdoa e com o seu poder nos leva a um novo lar. Que sejamos edificados nessa manhã com a Tua palavra, Pai, para que nosso coração se fortaleça
para que o nosso coração permaneça fiel, independente do que anda acontecendo à nossa volta, independente do momento que nós atravessamos, independente do local que nós estamos. Nosso coração permaneça fiel, porque os seus propósitos serão cumpridos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, a glória do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Quero te dar alguns avisos.